paz, shalom de Cristo. Eu voltei para a gente dar continuidade à leitura da carta aos Coríntios. Tem uns dias aí que eu não estava muito bem e aí tinha algumas coisas também para resolver e às vezes eu fico sem fazer a leitura, mas eu não. Isso não é bom, ok? Eu fico contente quando eu consigo estar lendo a palavra de Deus junto com vocês, aqueles que me acompanham. Para honra e glória em nome de Jesus, se inscreva lá no meu canal do YouTube, Eclésia Católica de Cristo, ok? Não tenha complexo desse nome, que eu estou vendo que tem muitos têm complexo do nome Eclésia Católica. Gente, o nome não salva ninguém. Vamos nos libertar dos preconceitos. Vamos lá? O combate à imoralidade. Hoje é 1 aos Coríntios, capítulo 5. Nosso querido apóstolo Paulo ali, trazendo a verdadeira doutrina do cristão, ok? Quem não conhece as doutrinas do apóstolo Paulo não conhece as verdadeiras doutrinas do cristão e sai por aí, pode ser enganado fácil. Mas vamos lá, para honra e glória em nome de Jesus. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Vamos falar o que é fornicação, ok? Vem conosco, Jesus, que o teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, como está escrito na Bíblia, amém? Então, geralmente se ouve entre vós fornicação. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai, ok? Não é que aqui o cara estava possuindo a mulher da mãe, aliás, a mãe. Não é que o cara estava possuindo a mulher, a mãe, não, gente. Os homens naquela época, eles tinham mais de uma mulher. Até hoje tem isso aqui, embaixo dos panos, né? Entre aspas, nas costas, como diz, é italiano, gente, nas costas, é escondido. Mas eu vim aqui falar sobre isso, não, porque o meu casamento já acabou por causa disso. Mas vamos lá. O importante é que o Senhor está comigo. Vamos lá. Cadê? Onde eu parei? Então, aqui fala de fornicação. O que é fornicação? Eu vejo muita gente aí falando de vários pecados, mas não fala o que é fornicação, porque hoje em dia a fornicação ela está muito presente no meio evangélico protestante e cristão, de todos os meios. A fornicação ela está muito presente. Então, tem a bandeira contra o aborto. Sim, nós não podemos matar as crianças, mas eu não vejo as pessoas pregar que fornicação é pecado. Por quê? Porque ninguém engravida sem... Normalmente a maioria dos abortos vem de adultério e fornicação. Ok? Sabia disso? A maior parte dos abortos vem de adultério e fornicação. Então, onde que o erro começou? Lá no adultério, lá na fornicação. Então, as pessoas, elas não pregam o início do problema. Elas querem cortar os galhos da árvore, mas elas não cortam a raiz da árvore. Aí vai continuar dando maus frutos. Vamos lá. Nossa, se for pegar aí hoje em dia sobre fornicação, que é ter relação sexual sem casar, vão te apedrejar. Porque virou moda fazer sexo com o namorado. Mas fornicação é... Aqui nesse caso, esse rapaz estava fornicando com a própria madrasta. Ok? Devia aproveitar quando o pai viajava, não sei, alguma coisa, gente. Mas fornicação é qualquer tipo de relação sexual sem casar, ok? Se for casado e tiver relação com quem não é esposo ou marido, aí é adultério.
Qualquer pecado sexual é horrível. Não importa com quem se comete. Vem conosco, Senhor, nos dá o livramento, em nome de Jesus. Nos dá, porque assim, as pessoas falam, não, nada a ver. Nós estamos no ano 2025, nada a ver. A Bíblia precisa ser atualizada. Essa aí é a conversa do mundo. Vamos continuar a leitura. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes. Vocês não estão nem tristes com isso, ele está dizendo. Vocês estão sabendo disso? Na igreja lá, na igreja de Coríntios, estava todo mundo lá frequentando a igreja, foi nos cultos, batendo palma, ok? Cantando, batendo palma, nos cultos, fazendo aquela ceia de comida, que era todo mundo junto ali comendo, isso e aquilo. E de repente surgiu um assunto lá, olha, aquele rapaz lá, ele está se deitando com a madrasta. E aí, a coisa devia ser tão séria, porque o apóstolo Paulo não estava lá, mas já mandaram avisar Paulo lá onde ele estava. Ok? O apóstolo Paulo, ele fundava as igrejas e ele ia pregar para outro lugar, porque ele era evangelista. E mandaram avisar para Paulo. E Paulo falou assim, e vocês não se entristecem com isso, não? Gente, hoje as pessoas não estão mais se entristecendo com o pecado. Livrai-nos, Senhor. Hoje as pessoas falam assim, é assim mesmo. O que eu posso fazer? Faz uma oração pelo menos. Me ajuda, Senhor, vamos lá. Estais ensoberbecidos e nem ao menos os entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Tá todo mundo lá na igreja, né? Fulano lá, o líder, tá em adultério, mas deixa pra lá, isso aí quem vai resolver é a mulher dele, ou o marido dela, ou... isso aí eles que vão se resolver, né? A gente faz de coisa que a gente não tá vendo. E o apóstolo Paulo falou assim, vocês não ficam tristes com isso, não? Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então a igreja que apoia um pastor no adultério, que tem adultério espiritual também, não tem só o físico não. Tem adultério físico, que é aquele que o homem deita com a mulher que não é dele, ou vice-versa. E tem também o adultério espiritual. Está invocando um espírito que não é Espírito Santo. Esse é um adultério espiritual. Também pode ter. Se você vê que o líder está com outro espírito que não é o de Deus, vamos lá. Vocês não ficaram tristes e nem pensou em tirar isso do meio. É quem cometeu essa tal ação entre vocês. Aí o versículo 3 fala assim: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim? Nós só podemos usar o nome de Jesus para abençoar. Mas não tem como abençoar o pecado, gente. Não tem como abençoar o pecado. A gente pode fazer e falar, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, mas não tem como abençoar o pecado. Então o que Paulo fez? Falou no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Junto vós e meu espírito. Paulo estava falando, meu espírito está aí com vocês. Porque o espírito, ele pode estar em mais de um lugar. Ele pode estar aqui, ele pode estar em outro lugar. Ok? Em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 vezes ele usou o nome de Senhor Jesus Cristo nesse versículo, ok? No começo e no final. 1 Coríntios 5:4, ok? Seja este tal entregue a Satanás,
para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Entrega a Satanás em nome de Jesus. Vocês acham que as igrejas hoje têm coragem de fazer essa oração? Não tem nada. Não tem coragem. Aí vem dizendo que Deus é só amor, Deus é só amor. Deus é tudo. Tudo. E olha que ele precisa usar a vara, ele usa. Vamos lá. Deus seja louvado, aleluia. Ok? E ele fala aqui, ó. Seja esse tal entrega a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. No dia do Senhor Jesus, quando vim para julgar. Ok? Não é que essa pessoa ia morrer e ia para o céu. Ok? Preste atenção. Isso também as igrejas não pregam. Seja entregue a Satanás para quê, gente? Para destruir o corpo. Para que o espírito, agora é só espírito, já não tem mais corpo. Morto, morreu. Você quer entender melhor? Morreu, mas não foi para o céu. Ah, só tem o céu e o inferno. Ou vai pro céu, vai pro inferno. Pra onde você acha que esse rapaz tinha ido? Pra onde você acha que ele tinha ido? Pra onde? Pensa, gente. Vamos lá. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O que acontece? Se uma igreja faz vista grossa porque o líder está no pecado e faz vista grossa e continua ali naquela liderança, pode ser a liderança principal, pode ser outras lideranças menores, ok? Eles estão fazendo com que que a igreja fique inchada, orgulhosa, prepotente, carnal, ok? Olha aí, ó. Fermento faz levedar toda a massa. Pecado é considerado como fermento, ok? Gente, isso aqui é a Bíblia que está falando. Não vem vocês me julgar, não. Porque vem um monte de gente aí que não prega a palavra de Deus e vem me julgar. Eu estou pregando a palavra do Senhor. Isso aqui não foi doutrina que eu criei, não. Vamos lá. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ok? O Senhor Jesus sacrificou em todos os sentidos, por nós, em todos os sentidos. É um pão sem fermento. O corpo de Cristo é um pão sem fermento. O pecado é o fermento. Quando a igreja está alisando o pecado, ela está fermentada, ela está inchada, ela está arrogante, prepotente, orgulhosa. Ok? Vamos lá. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos. Pão ázimo, gente, são fermentos que os judeus usam naqueles 7 dias antes do Pentecoste. Eu acho que é isso, gente. Estou aqui de cabeça, estou falando isso. Eu sei que ele tem acho que 7 dias que eles não podem comer nada com fermento. Eu acho que é antes da festa do Pentecostes. Mas vamos lá. Por isso façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, que é o pecado, viu? Mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Pão sem fermento. Nosso Senhor Jesus é um pão sem fermento, ok? Os falsos Jesus que criam por aí é fermentado, mas nosso Senhor Jesus é um pão sem fermento. Vamos lá. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Fornicadores. Sabe o que é fornicador, gente? É quem mantém relação sexual com quem não é marido ou mulher. Vamos continuar. Ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ok? E ele está falando assim, ó.
Eu não estou nem falando dos fornicadores que vivem no meio dos ímpios, que não é, que é deste mundo, que não sabe? Que ainda não entendeu o que é salvação. Ele falou, aqui ó. Aqui ó. Versículo 10. Ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Por quê? Porque então seria necessário sair do mundo. Ele está falando assim, ó, não estou falando que agora vocês vão se afastar das pessoas do mundo, porque a gente tem que ser luz no mundo e ganhar as pessoas para Cristo. Mas a gente tem que estar em santidade, gente. Então, Paulo não falou para a gente afastar das pessoas do mundo. Porque como é que você vai ganhar uma pessoa do mundo se você vai com arrogância, com prepotência? Ah, aquele ímpio. Eu não sento perto dele. Eu não vou me sujeitar àquele ímpio. Gente, isso é arrogância, prepotência. Deus não se agrada disso. E o pastor falou, não estou falando com vocês, não estou falando com todo mundo. O problema é que diz que é de Jesus. Ei. E agora pegou uma coisa aí. Pegou uma coisa aí no Brasil. Porque tem muita gente dizendo que é de Jesus. Que é da igreja. Se acha melhor que os ímpios. Os ímpios, né? Os ímpios para eles é aquele pessoal do outro lado. Mas Paulo falou, não estou falando para vocês fugir deles. Eu estou falando para vocês fugir daqueles que estão no meio de vocês, que são falsos, hipócritas. Vocês acham que não tem? Vocês acham que só tem falso, hipócrita, ímpio lá do outro lado? Vocês acham que do... Ah, gente, acorda. Vamos lá. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, nós somos tudo de destra. Essa língua italiana. Nós somos tudo de destra. Ai, nós somos irmãos. Pois é com os irmãos que você tem que tomar cuidado. A Bíblia falou aqui, ó. Os irmãos, aquele que está ali no meio de você. Não, eles concordam com tudo que nós falamos. É nossos. Mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aqueles dizendo se irmão do teu partido, ok? Vou falar melhor aqui a linguagem. Fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal ainda não comais. Ai, partir de destra de Deus. Tá, então olha aí, se não partir de destra, que vocês acham que é de Deus, se tem esses tipos de pessoas aqui, ó. Fornicador, avarento. Fornicador é quem tem relação sexual com quem não é casado. Isso aí, até dentro da igreja tem. Mas é pecado. Avarento, ele só quer ganhar, só quer ficar rico, só quer ficar... E avarento. Ele quer dinheiro. Idólatra, ele idolatra o povo. Bajula, que é aquela bajulação, sabe? Cadê mais? Ai, alguém tá me ligando aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver quem tá me ligando. Ah, depois eu falo com a benção. Só vão ouvir um barulhinho aí, mas eu vou continuar. Cadê? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que se dizendo se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem comais. Ok? Maldizente. Ixi, tem mais de então hoje é maldizente, avarento, idólatra, beberrão, bebe até cair, rouba disfarçadamente, mas rouba, nem comais, com tal nem comais. E ele fala assim, aquele que se diz irmão, aqueles que se diz do teu grupo, né? Aqueles que diz que é
de Adonai, do Eterno, de Jesus Cristo. Esse que é os irmãos. Ok? Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que está dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, de dentro de vós esse níquel. Ok? Aqui tudo só para falar de um jovem que estava em pecado. Mas fornicação não se aplica só para o rapaz que ficou com a madrasta. Fornicação se aplica para qualquer relacionamento sexual que não é o marido ou mulher. Ok? Só você pesquisar. E na lista dos que vão para o inferno, a Bíblia fala os fornicadores. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão na fornicação, que as pessoas tenham temor. Ok? E conserta suas vidas. É isso. Para que consertem. Que Deus tenha misericórdia. Para que dê tempo para se arrepender. Ok, gente? Então, Deus tem compaixão de nós. Tem compaixão. Então, eu vos deixo aqui. Aqui terminou 1 Coríntios 5. Então, cuidado com aqueles do seu grupinho que você acha que é os santos. E de santos não tem nada. E vocês estão alisando a cabeça. Que o Eterno nos livre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vos abençoe. Cada um de vocês que quer. Porque, gente, isso é uma coisa... Isso aqui é uma guerra pesada. Lutar contra fornicador. Não é que a gente vai lutar contra fornicador. A gente vai clamar a misericórdia de Deus. Porque é uma guerra pesada. Por quê? Porque os próprios crentes já colocou na cabeça deles de que eles não estão errados. Por isso que a coisa está pesada. Os próprios crentes acham que não. E o pior pecado é aquele que a pessoa se adapta com ele. Que a pessoa acha que ele é normal. Isso é a pior coisa. Que o Eterno tenha compaixão de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Shalom, até a próxima. Paz.